quero aqui fazer um registro acerca das reuniões que participamos da bancada federal lá do nosso estado, Rio Grande do Norte, definindo, portanto, as emendas ao Orçamento Geral da União de 2018. Como sempre fazemos, a bancada ouviu as reivindicações de diversos segmentos da sociedade civil, ouviu também as reivindicações apresentadas pelo governo do estado, pelas prefeituras, pelas instituições de ensino, as universidades, bem como o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica e várias outras entidades. De forma que o que quero aqui adiantar é que nós defendemos que a bancada estabelecesse como prioridade número 1 para esse ano de 2018 a questão da segurança hídrica, levando em consideração a situação desesperadora que passa o Nordeste, que passa o nosso estado. Já são 6 anos seguidos de seca e, de acordo com os estudos, entraremos para o 7º ano seguido de seca. Por isso mesmo que na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que presido nessa casa, temos dado toda a atenção ao tema do São Francisco, ao tema da segurança hídrica. Repito, por reconhecermos a situação de calamidade que vive o nosso Nordeste. Então, nesse sentido, senhor presidente, quero aqui dizer da alegria de hoje, na Comissão de Desenvolvimento Regional, termos aprovado a emenda destinada ao projeto de integração do São Francisco, mas com a destinação específica, que é para a construção do ramal Piranhas-Açu-Apodi-Mossoró, uma emenda no valor de 400 milhões de reais. Essa emenda é muito importante, ela responde inclusive a uma reivindicação da sociedade civil, representada de forma muito competente pelo Fórum Oeste Potiguar. Nós realizamos audiências públicas ao longo desse ano, a Caravana das Águas, mais recentemente outra audiência pública lá na cidade de Apodi, quando o Fórum Oeste Potiguar, mais uma vez, fez o apelo à bancada federal do Rio Grande do Norte para que fosse contemplada, o ramal Apodi-Mossoró fosse contemplado com uma emenda e com uma emenda impositiva. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, respondendo às demandas legítimas, da sociedade potiguar, e por isso que quero aqui, inclusive, agradecer aos integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que, por unanimidade, aprovaram essa emenda de nossa autoria, uma emenda de comissão para o ramal Apodi-Mossoró. Esse ramal é fundamental, por quê? Porque é ele que vai garantir que, quando as águas do São Francisco entrarem no Rio Grande do Norte, possa contemplar todas as regiões do estado. Porque sem o ramal Apodi-Mossoró, nós vamos deixar a região oeste, alto-oeste, médio-oeste simplesmente sem ser contemplada com as águas do São Francisco, o que seria uma tragédia. Nós estamos falando de uma importante região do nosso estado, a região onde tem a 2ª cidade maior do Rio Grande do Norte, que é Mossoró, que tem cidades polos como Pau dos Ferros, como Apodi, ou seja, são dezenas e dezenas de municípios. Por isso que, mais uma vez, eu quero aqui render minhas homenagens ao Fórum Oeste Potiguar, que é um fórum plural, que reúne representações as mais diversas da sociedade lá, não só de Pau do Ferro, de Apodi, mas de toda a região oeste, do Alto Oeste, passando pelo Médio Oeste, a região Oeste, e que de forma tão responsável, tão competente, vem se mobilizando. Mas quero ainda aqui acrescentar
senador Magno Malta, que ora preside os trabalhos, que também na Comissão de Desenvolvimento Regional nós aprovamos emendas para agricultura familiar, para a área dos assentamentos. Aprovamos emenda também para o turismo, já que a nossa comissão não é só desenvolvimento regional, é de turismo também. Aprovamos uma emenda de promoção das atividades do turismo. Bom, com relação à bancada lá do nosso estado, quero aqui, portanto, dar conhecimento especial ao povo potiguar, que defendi, portanto, no interior da bancada, repito, que as emendas impositivas fossem destinadas à questão da segurança hídrica, porque dispensa comentários a situação que vive exatamente o nosso estado. É bom aqui lembrar que, por exemplo, os principais reservatórios do Rio Grande do Norte estão com sua capacidade hídrica abaixo de 16%. O Rio Açu, Rio Piranhas Açu, que é o nosso principal pulmão do ponto de vista de segurança hídrica para a população potiguar, está com menos de 16% da sua capacidade. Entra em volume morto exatamente a partir de dezembro. Então, o Estado, pela sexta vez, edita decreto reconhecendo o Estado de calamidade pública que vive o Rio Grande do Norte, repito, em função da escassez hídrica, dessa grave crise hídrica que passa o nosso estado. Então, diante de tudo isso, nós achamos que é bastante adequado, mais do que adequado, é necessário que nós possamos dar essa prioridade e que as emendas impositivas sejam destinadas para a segurança hídrica, mantendo o Oiticica, que já é uma emenda impositiva, e a outra emenda impositiva seja exatamente destinada para o ramal Apodi-Mossoró. Por quê? Porque com a emenda de comissão e mais uma emenda de bancada, que a bancada federal do Rio Grande do Norte colocará para o ramal Apodi-Mossoró, e sendo uma emenda impositiva, aí sim nós teremos, portanto, a garantia, porque isso vai ajudar, vai contribuir para que o ministro da Integração, Helder Barbalho, reivindique, junto ao Ministério do Planejamento, o aporte de recursos para que, em 2018, o orçamento aprovado, ele possa imediatamente licitar a obra, uma vez que o projeto executivo, inclusive, já se encontra pronto, fruto de toda essa luta que nós temos liderado, junto com a participação de toda a bancada federal do nosso estado, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional. Ao mesmo tempo que quero aqui colocar que, por exemplo, a questão da Maria Lacerda, importantíssimo, uma obra muito importante para o nosso estado, diz respeito à infraestrutura rodoviária, uma obra que vai resolver um dos maiores gargalos que nós temos em matéria de congestionamento de trânsito, que é exatamente a entrada lá de Natal via Parnamirim. Uma obra que há muito tempo era sonhada por todos nós. Tenho, inclusive, a alegria de ter sido a autora da emenda ao plano plurianual que viabilizou a obra da Maria Lacerda, com todas aquelas intervenções, os viadutos, os canais, que faz parte exatamente o quê? Da obra da duplicação da BR-101, que foi uma grande conquista do governo do presidente Lula. E a Maria Lacerda tinha ficado de fora da duplicação da BR-101. Nós encampamos a luta à época, há 4 anos atrás, e quero aqui mais uma vez agradecer à então ministra Miriam Belchior, já no governo da presidenta Dilma, que teve sensibilidade e acolheu o nosso pleito. A obra está em andamento, até porque a bancada acertadamente tem priorizado também a Maria Lacerda, de forma que o que nós defendemos agora é que nos unamos, primeiro, destinando uma emenda, mais uma vez, para a obra de Maria Lacerda, e que nós possamos ir ao ministro dos Transportes, já que falta apenas 50 milhões
para a conclusão da Maria Lacerda. Então, nada mais adequado do que garantir uma emenda de bancada também para Maria Lacerda e que nós possamos ir ao ministro dos Transportes para que garanta, né, os 50 milhões e a obra seja concluída no prazo previsto, como fizemos na época também da reta Tabajara, que em determinado momento nós não tínhamos disponibilidade para acolhê-la como emenda prioritária. Ela não ficou como prioritária, mas nós fizemos um movimento junto ao Ministério dos Transportes e a obra foi depois tratada com prioridade. A obra, inclusive, encontra-se parada, não é por falta de recursos de maneira nenhuma, são problemas relacionados que estão no âmbito do TCU, que já foram, inclusive, equacionados. Então, queremos, portanto, defender as impositivas para a segurança hídrica, a emenda também de bancada para Maria Lacerda, para que a gente conclua a obra, bem como também defender aqui uma emenda para a Coderne, para os nossos portos. O presidente da Coderne, o engenheiro Emerson, esteve várias vezes aqui em Brasília, esteve várias vezes com a bancada federal e é urgente que nós também destinemos uma obra para a Companhia de Desenvolvimento de Portos do Rio Grande do Norte, porque também dispensa comentário a necessidade que nós temos de cuidar exatamente do nosso porto, seja o de Natal, seja o de Areia Branca, pelo quanto ele é decisivo, pelo caráter estruturante que ele tem, com relação à promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Quero aqui, igualmente, também dizer das emendas para as nossas universidades, porque é o maior e o principal patrimônio que o povo do Rio Grande do Norte tem em matéria de educação. Então, nós defendemos também, junto com toda a bancada, emenda para a UFESA, para a construção do hospital universitário lá de Mossoró. Emenda da UFESA teria essa destinação, uma luta que nós encampamos já há muito tempo, bem como também a emenda para o FRN, para dar continuidade ao programa, ao curso de medicina no interior, lá em Caicó, Santa Cruz e Currais Novos, curso esse já em curso, né, literalmente, nós já estamos com a 4ª turma, cursando medicina. Vale aqui ressaltar que o curso de medicina, Escola Ciências da Saúde, Multicamp, lá da UFRN, no Siridó e no Trairi, hoje é modelo de exemplo, não é para o Brasil, é para o mundo, e essa obra não pode parar de maneira nenhuma. Também uma emenda para o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, pelo quanto é importante o papel que o IFRN desenvolve na promoção do desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte. São 21 unidades e precisa, sem dúvida nenhuma, né, de uma emenda. Aliás, o reitor fez o apelo para que os senadores e deputados destinassem das suas emendas individuais, que são emendas impositivas, emendas para o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do nosso Estado. E para a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, igualmente. O reitor aqui esteve, mais uma vez, solicitando à bancada, a exemplo, inclusive, do que a bancada tem feito, e certamente fará novamente, destinada às suas emendas individuais impositivas, recursos para a Universidade Estadual do nosso Estado, a nossa UERN. Inclusive pelo momento que ela vive de grave crise, né, diante, inclusive, do tratamento que o governo do Estado tem dispensado à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, com certeza, quero aqui, mais uma vez, também reafirmar meu compromisso, vamos destinar emenda para a UERN e, com certeza, a bancada também o fará. E, por fim, senhor presidente, não menos importante, quero aqui destacar as emendas solicitadas pelo governo do Estado, principalmente para a área de saúde e de segurança. Também dispensa comentários o quanto é necessário a bancada incluir a área de segurança pública e a área da saúde, e isso será feito. Nós vamos destinar emendas
para a segurança pública, para o governo do Estado, bem como também para a da saúde. O que nós esperamos, definitivamente, é que o governo libere, porque, infelizmente, até o presente momento, zero de liberação de emendas de bancada para o Rio Grande do Norte. Então, nós esperamos que isso aconteça. Por fim, quero aqui também, agora, dizer que na Comissão de Educação, aqui do Senado, participamos hoje da reunião e, senador Lindenberg, eu tenho dito que, sobretudo nesses tempos de governo ilegítimo, nesses tempos de emenda 95, que congelou os gastos nas áreas sociais, nesses tempos, inclusive, de tanto retrocesso, mais do que nunca, é hora da gente defender a educação. E foi isso que fizemos hoje na Comissão de Educação, presidida pela senadora Lúcia Vânia, que, inclusive, aqui se encontra, né? Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Conseguimos aprovar umas emendas muito importantes. O relator lá foi o senador Dário, que vem a ser, inclusive, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, e eu destaco aqui as emendas que nós aprovamos para a educação na Comissão de Educação aqui do Senado. Destaco o caminho da escola, que é a aquisição de veículos para o transporte escolar da educação básica. Programa esse, senador Lindenberg, criado com o Fundeb, no governo do presidente Lula. Programa extremamente meritório, porque veio para tratar com dignidade os estudantes que moram na zona rural, que antes eram transportados até em pau de arara, arriscando, inclusive, as suas próprias vidas. E o caminho da escola trouxe o ônibus, os amarelinhos, programa esse, inclusive, que hoje está suspenso. Daí a iniciativa correta da Comissão de Educação do Senado ter priorizado uma emenda para o programa Caminho da Escola. Isso vai ajudar muito as prefeituras pelo país afora e o governo do Estado. Igualmente, também destinamos uma emenda para expansão e reestruturação de instituições federais de educação profissional e tecnológica, ou seja, os nossos institutos federais de educação profissional e tecnológica, o que necessita e muito, né? Assim como para a cultura, foi destinada uma emenda para instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais, e no esporte também destinamos uma emenda para implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e lazer. Lembrando que a Comissão de Educação aqui do Senado, diferente da Comissão de Educação da Câmara, ela é de educação, esporte e lazer. Daí porque nós lá também tínhamos o que fizemos de contemplar uma emenda para a cultura e outra emenda para o esporte. Mas quero aqui dizer que a universidade não ficou de fora. Em sintonia com a Comissão de Educação da Câmara, lá foi incluída uma emenda para as universidades, que trata da reestruturação e expansão de instituições federais do ensino superior. Assim como também a Comissão de Educação da Câmara aprovou uma emenda também para o fomento e desenvolvimento da educação profissional e tecnológica para os institutos federais, e a Comissão de Educação da Câmara também destinou 2 emendas para a educação básica, uma também para o caminho da escola e outra para o apoio ao desenvolvimento da educação básica. Quero ainda aqui destacar, senhor presidente, que nós, mais uma vez, conversamos com o senador Davi Alcolumbre, que é o relator geral da área da educação, quando renovamos o apelo a ele para olhar com muito carinho o orçamento para a universidade e para os institutos para a educação básica, tendo em vista, né, o ato criminoso do governo federal, que foi o contingenciamento brutal nas universidades, nos institutos federais, que hoje vive a míngua. Nós temos acompanhado aí a via crucis das universidades, dos institutos federais. Até dinheiro para custeio faltou. Para se ter uma ideia, para concluir, senador Magno, só mais um minutinho, para se ter uma ideia, senador Lindenberg, para investimentos, no caso, destinados às universidades federais, nós temos previsto apenas 83 milhões. Isso para 63 universidades. Para 28 institutos federais, mais 640 unidades de campi pelo país afora, nós temos destinado apenas 64 milhões. Ora, isso é inaceitável. Nós temos que modificar esse orçamento
E a primeira coisa que nós estamos fazendo para modificar esse orçamento é, inclusive nas comissões das quais nós fazemos parte, defendendo as emendas para as universidades, para os institutos e para a educação básica, assim como o apelo que nós temos feito, senador Magno Malta, para que as bancadas de cada estado, tanto nas emendas coletivas como nas emendas individuais, não esqueçam da educação. Destinem emendas para as universidades, para os institutos federais, bem como exatamente para a educação básica. Senadora Fátima Bezerra, eu falei com o presidente, senador Magno, que me deu um tempo para fazer uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma lutadora da educação pública brasileira. Eu estou fazendo como Vossa Excelência, eu estou apresentando várias emendas, o prazo acaba amanhã, para a educação. O Rio de Janeiro, a UERJ, está numa crise dramática, terrível, a UESO também e a UENF também. Então, estou apresentando emendas para ajudar essas universidades a atravessar a crise, né? Tive com todos os reitores, estou mandando também para as universidades federais, para todas, do Rio de Janeiro, a UFRJ, a UF, Universidade Federal Fluminense, que foram interiorizadas. Você sabe que nós tínhamos 143 campos de universidade nesse país. O governo Lula e Dilma fizeram 173, mais do que toda a história. Nós tínhamos 140 escolas técnicas. Foram feitas mais 430. E as escolas técnicas viraram IFES, com ensino superior. Eu sei que Vossa Excelência foi uma lutadora dessa causa. Agora, está tudo parado, cortaram recursos. As universidades estão sem dinheiro para chegar ao final do ano. É criminoso. E o próximo ano é o primeiro ano dessa emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Exato. Ciência e tecnologia também. Está inviabilizado no país. Esse ano os centros de pesquisa, laboratórios fechando as portas. Agora, daqui a pouco, às 20 horas, nós vamos voltar à comissão que discute a medida provisória 795. Sabe o que eles estão fazendo? Próximo ano, 16 bilhões de renúncia fiscal para as grandes multinacionais do petróleo. Shell, ExxonMobil, Total, Statoil. É um escândalo o que está acontecendo. É um escândalo. Só não tem dinheiro para programa social. Agora, dizer que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família, esse tema diz. Só governam para os ricos. Só governam para as grandes empresas, para o sistema financeiro. Então, quando a gente vê a educação ser tão atacada, eu confesso à senhora, me dá uma revolta ver o que eles estão querendo votar aí, inclusive destruindo empregos. Eu estou indo lá para a comissão da medida provisória. Você sabe que os estaleiros, o meu estado do Rio de Janeiro, tem muito emprego estaleiro. Estão fechando, senadora Fátima. O estaleiro Mauá tinha 6 mil empregos, está com 200. Brasfels, em Angra, 12 mil, está com 2.800. E sabe o que aconteceu? Eles acabaram com a política de conteúdo local. Então, os empregos estão indo para fora. Eles estão agora fazendo, com essa medida provisória, o que eu chamo de política de conteúdo internacional. Porque eles estão fazendo, sabe o quê? Zerando o imposto de importação para a cadeia de petróleo e gás. Você pode trazer plataforma de fora agora. É escandaloso e tem a ver com a educação também. Porque esse debate do pré-sal, 75% era para a educação. De forma que eu encerro aqui minha intervenção, cumprimentando Vossa Excelência, que é a líder de todos nós nesse tema da educação brasileira, em especial da educação pública brasileira, né? E quero reafirmar meu compromisso com as universidades públicas do Rio de Janeiro. E eu estou fechando agora, amanhã é o último dia da apresentação de emendas, mas colocando emendas parlamentares para ajudar as universidades a atravessarem esse momento de extrema dificuldade e de ataques desse governo elegível. Muito obrigado. Senador Lindenberg, agradeço pelo aparte, incorporo, parabenizo Vossa Excelência, inclusive, né, por essa sensibilidade e seu compromisso de olhar para a área da educação, inclusive destinando emendas. E muito rapidamente aqui colocar que uma das facetas mais cruéis do golpe de Estado consumado em agosto de 2016 foi a alteração do marco regulatório do pré-sal. Associada a isso, o que é que nós temos visto? A atual gestão da Petrobras, que foi sequestrada por essa ânsia privatista que marcou as gestões tucanas durante a década de 90, com a venda de ativos e uma política de desinvestimentos desastrosa para o meu estado, para os estados nordestinos, para o Rio de Janeiro, senador Lindenberg. Essa política de desinvestimento, repito,
da gestão tucana à frente da Petrobras, ela tem sido um desastre. O impacto que ela tem causado lá no Rio Grande do Norte é violento, do ponto de vista, né, de agravar a situação da falta de emprego. Essa política de desinvestimento muito visível, inclusive, no abandono de campos terrestres lá do meu estado. Por isso que eu quero aqui, rapidamente, saudar a Frente Ampla do Nordeste em defesa da Petrobras, que foi lançada hoje lá em Recife. Não pude estar, mas enviei o meu abraço, porque é muito importante essa frente, pelo quanto ela será um marco na luta contra a privatização da Petrobras, em defesa do patrimônio nacional, em defesa da retomada dos investimentos da Petrobras nos estados nordestinos. Concluo, senador Magno, voltando ao tema do orçamento, só para dizer que nós também destinamos uma emenda para o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação no Campo, atendendo à reivindicação dos assentamentos, do MST, até porque o governo ilegítimo que aí está cortou 86%, repito, ele cortou 86% dos recursos destinados para o PRONERA no ano de 2014. Ou seja, o governo não tem compromisso nenhum com a educação, o governo Temer só pensa numa coisa, quer se livrar da denúncia contra ele apresentada na Procuradoria-Geral da República, aliás, a segunda denúncia que está em discussão agora no plenário daquela casa. Para isso, ele está vendendo o Palácio do Planalto, mais uma vez usando o orçamento de forma seletiva, distribuindo cargos, benesses, enquanto isso o governo pouco está se lixando, como se diz, para a educação do povo brasileiro, inclusive a educação no campo. Tanto é que cortou em 86% os recursos do PRONERA. Mas a Comissão de Educação Sensível apresentou uma emenda de 20 milhões destinada, essa emenda, ao PRONERA. Sigamos firmes na